Você sabe que o novo agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade. Isso é compromisso com o meio ambiente. A partir de agora, aqui na TV UP, você vai acompanhar Agro em Destaque. Momento AproSoja. Apoio AproSoja Mato Grosso. A AproSoja dá mais um passo no caminho da sustentabilidade. Projeto Guardião das Águas. Uma iniciativa que fará o levantamento quantitativo e qualitativo das nascentes localizadas nas propriedades rurais de soja e milho do nosso estado. As nascentes serão identificadas e classificadas de acordo com seu grau de conservação. E, ao final, teremos um mapa descritivo da situação de cada nascente. Ações como esta visam o futuro e colocam Mato Grosso na vanguarda da sustentabilidade. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, focando agora fertilizantes, trocas. As trocas estão muito favoráveis para a soja, está no menor preço dos últimos 10 anos, está favorável também, claro, para milho, café, trigo, arroz, feijão, mas tem alguns produtos que não estão favoráveis, principalmente os que vendem internamente. Isso todo dia a gente está falando sobre isso aqui no Notícias Agrícolas. Mas o fato é que esse é o momento de se fazer trocas, fazer pacotes, comprar fertilizantes para soja, milho, para cereais, de forma geral. E sobre isso nós vamos falar com Cleiton Vargas, ele é vice-presidente de marketing e vendas da Yara, está conosco direto de Porto Alegre, para nos ajudar aqui a esclarecer esse detalhe. Cleiton, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde, obrigado, João. Uma boa tarde também a todos aí que nos assistem. Todos nós aqui no isolamento, você em Porto Alegre, eu aqui na minha janela do campo, e vamos tocando a vida em frente, né? É isso aí, é uma nova fase e certamente todos nós temos que nos adaptar para conseguir fazer com que a gente mantenha uma boa proteção para a população, que a gente segure e controle o andamento do vírus, do coronavírus, e ao mesmo tempo consiga fazer com que o agro não pare, né? É bem isso mesmo. Bom, Cleiton, na relação de troca, a gente está dando no título aí que é o menor preço da troca dos fertilizantes de forma geral para a soja. E também a gente vai te aproveitar porque você trabalha prognóstico de produtos, né? Como é que estão os preços dos produtos para que o produtor tenha a condição de fazer suas aquisições. Vamos começar com soja, depois a gente evolui para as outras culturas. Então, forçando esse título, 10 anos de preço, ao menor preço nos últimos 10 anos para a soja. Realmente, eu acho que a combinação ela é muito favorável, né? Nós estamos num momento de muita oferta, tem muitas plantas novas de produção de fertilizante no mundo. E na lei de oferta e procura, isso faz com que a gente tenha o preço das commodities de fertilizante, o preço de nitrogênio, fósforo e potássio, bastante baixos. Isso numa combinação com preços de grãos mais altos, mais favoráveis, isso forma, mesmo com o câmbio, porque o câmbio nessas culturas de exportação, ele bate dos dois lados. Ele bate no fertilizante exportado, mas ele bate também na exportação. E isso faz com que esse efeito do câmbio seja eliminado. E aí a gente fica só para a correlação realmente entre o preço real da soja, o preço real do fertilizante, e quando a gente faz esta comparação entre os dois, o melhor momento aí dos últimos 10 anos que o agricultor tem para fixar o seu fertilizante, na relação de troca, né? Então está muito favorável, a gente espera, e a gente tem visto isso, né? O nosso nível de venda para as culturas de grãos saiu muito acelerada desde final do ano passado, já desde o Natal. Eu lembro, a gente não parou de trabalhar Natal, Ano Novo, vendendo fertilizante, e seguimos agora mesmo no meio da crise com muitos negócios. Tá. Com essa variação de petróleo caindo, mas o dólar subindo forte e tal,
Quantas sacas por tonelada você tem na soja? Você tem esse número básico? Claro, porque cada lugar é um lugar, né? Tem as diferenças de base. Mas se dá uma referência para a gente, Cleiton. Exato. Cada lugar vai ser um lugar, mas vamos pegar assim, talvez um lugar onde a relação de troca é, na média, 24 sacos. Você hoje vai conseguir comprar ao redor de 18, 19. Então é muito, muito favorável, né? Você está se referindo aqui a Rondonópolis, Mato Grosso? Não, essa base aí, mais ou menos exatamente, para Rondonópolis, no sul do Mato Grosso, né? Você vai conseguir. Pronto. Então, era 24, caiu para 18. Exato. Então é muito favorável, né? É muito favorável. Claro que a gente vai encontrar ao longo dos 10 anos momentos que foi 20, momentos que foi 26, né? Mas a gente não encontra ele tão baixo quanto foi. Então está superando os pontos dos melhores 10 anos de história e é um momento muito favorável. Então, acredito sim que o agricultor deve, né, procurar fazer esse travamento, né? E, obviamente, né, também, João, a gente está vivendo, nós estamos trabalhando incessantemente para manter as nossas fábricas operando, né? Nós somos reconhecidos aí pelo governo federal como um setor essencial. E como setor essencial na produção de alimentos, nós precisamos manter as nossas fábricas rodando. Existe um dado que menciona que 50% do alimento do mundo não seria produzido em um ano se a gente ficasse um ano sem usar fertilizantes. Se todos os agricultores do planeta não usarem fertilizantes por um ano, a produção total de alimentos cai pela metade. E aí, por isso que a gente vê, tem, por exemplo, empresários que nem são do agro, como o Bill Gates, ele tem ido visitar nossas fábricas lá na África, né, para mostrar a importância que tem o fertilizante para acabar com a fome no mundo. Porque é o contrário, se não usar o fertilizante adequado, a gente vai produzir menos, né? Então, nesse sentido, a gente tem rodado as nossas fábricas no mundo todo. Nós estamos rodando hoje no Brasil inteiro. A Itália, com toda essa dificuldade que a gente está vivendo na Itália, nós temos 2 fábricas na Itália, nós estamos rodando elas 24%. Por quê? Porque é uma questão de segurança alimentar para os italianos, e bem reconhecida. Então, mesmo numa situação de muita dificuldade, o alimento tem que ser produzido. A gente tem que fazer de tudo para se proteger dessa crise que a gente está vivendo, mas a gente precisa fazer a produção de alimentos rodar. E aí, nesse sentido, que o fertilizante ele entra como essencial, né? E o que a gente recomenda para o agricultor é que o momento ele é bom de comprar e é bom de carregar. Por quê? Hoje a gente não tem nenhuma limitação logística. Os portos estão funcionando, as estradas estão rodando. Graças a Deus, e assim esperamos que no futuro assim continue. Que a gente não venha a ter problemas de nenhum lockout que tanto se fala de ter que parar porto, parar estrada, parar alguma coisa maior por conta da pandemia. E assim é o que a gente espera. Mas caso venhamos ter alguma interrupção, isso pode afetar. Então, o melhor que a gente pode dizer para o agricultor é comprar agora, porque o preço está muito favorável na relação de troca, e receber o quanto antes, ter o adubo na fazenda. A sua mensagem está muito compreendida. A gente vai falar de relação de trocas com outros produtos internos, tomate, por exemplo, né? Café, vamos falar de algodão, de cana. Mas antes, deixa eu aproveitar essa sua deixa, fazer aqui um parênteses, porque você falou que o fertilizante é uma atividade essencial, né, Cleiton? Que infere exatamente na segurança alimentar dos povos, dos países. Mas eu quero voltar um pouquinho para dentro aqui do nosso país, porque ele não é só essencial. Para nós, ele é estratégico. E hoje o Brasil, com essa imensa produção, o maior produtor de soja do mundo, etc., de café, de laranja, e esse gigante depende essencialmente de fertilizante importado. Pelo que você me falou, nós dependemos 50% da ureia importada. Os nitrogenados a gente importa em 50%. 70%. 50% do fósforo. 70% é importado. Meu Deus. E o fósforo? O fósforo, 50%. Nós temos um projeto bastante grande
nos últimos anos, é o primeiro de greenfield, de produção a partir da rocha em Serra do Salitre. Estamos gastando alguns bilhões de reais. Agora, por conta da pandemia, esse projeto a gente estacionou ele por segurança dos colaboradores na obra, né? Porque a gente tem mantido todas as operações rodando, mas esse projeto especificamente, como a obra em si, a gente segurou um pouquinho até passar a pandemia, mas é um projeto onde a gente faz a produção da rocha até a produção do fertilizante fosfatado. Mas rocha nós temos aqui no Brasil e empresas como a Yara estão investindo muito para fazer a produção nacional. Para a produção do fertilizante nitrogenado, nós precisamos do gás natural, João, e aí o Brasil realmente precisa se posicionar de forma diferente. Nós não podemos ter o custo de gás natural e o monopólio que tem hoje sobre o gás natural no Brasil, colocando custos altíssimos e que praticamente proíbem a produção. Nós temos uma fábrica aqui que a gente adquiriu da Vale, lá em Cubatão, mas é muito difícil produzir. Olha, é muito difícil manter a produção no Brasil. Você produz muito mais barato em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, o Brasil precisa resolver, nós temos a reserva do pré-sal, a regulação e abrir o mercado de fato. Há um desejo, sim, a gente vê claramente o governo federal em fazer essa abertura do mercado de gás natural para que tenha concorrência plena dentro do Brasil e não fique um monopólio de controle do preço aqui interno do gás natural, que não ajuda quem quer produzir e não ajuda a agricultura brasileira. Esse é um horror, uma vergonha, né? Uma vergonha. Viu, Cleiton, já de público quero deixar claro que o Notícias Agrícolas tem o máximo interesse de levar esse assunto para toda a sociedade, estamos à disposição. E para encerrar, vamos à vergonha maior, né? Potássio. Nós dependemos quase que 100% do potássio importado. Esse é uma dificuldade mais de recursos naturais, de fato, né? Nós temos uma reserva muito pequena no Nordeste e essa reserva ela não é suficiente para atender o mercado brasileiro, é mais para atender o mercado lá do Nordeste mesmo, e nem chega a ser suficiente para tal. Então, esse realmente nós não temos muito o que fazer, aí é acreditar no suprimento que vem de fora. Mas nós temos bons fornecedores, há uma produção global bastante grande, e na troca entre os povos, né, a gente importa potássio da Rússia, a gente exporta frango para a Rússia, a gente exporta soja para a China, enfim, a gente vai fazendo esse trade mundial entre vir fertilizantes e voltar a nossa produção agrícola para os outros povos. Muito bem. Então vamos voltar então às relações de troca, que é o que interessa para o produtor nesse momento, que está fazendo o seu planejamento. A gente entende, eu acho que a Yara também entende, de que apesar da pandemia, etc., que afeta o mercado interno, que afeta demandas externas, mas a produção de alimentos no país, a nossa impressão é que vai continuar assim, não igual, talvez até mais do que nós encerramos a safra passada. Estamos encerrando essa safra. Como é que você vê? Qual é o prognóstico que você tem aí na Yara, Cleiton? Eu acredito que sim também, João. Nossa visão é bastante positiva, porque os grãos, que são a base, o grande volume da agricultura brasileira, os grãos eles estão num momento muito favorável, né? O preço de soja aí beirando R$100, hoje no Porto tem preços superiores a R$100, então ele é fantástico, ele chega lá no agricultor do interior de 90 para mais de R$90, então são preços realmente muito bons, né? Café, que nós viemos aí de 2 anos com preços abaixo aí dos R$500, 400 e poucos reais, hoje nós já estamos aí com preço de café de 550, chegando perto de R$600, um crescimento da produção de café estupenda, ano de safra cheia e ano de colheita também com preços muito bons. Então, muito produtor de café que tem investido em tecnologia, não é só na quantidade de adubação, mas o produtor de café entendeu que precisa ter uma adubação de qualidade para produzir um café especial e de qualidade que ele vai conseguir vender num preço melhor. Então, a agricultura brasileira vem se profissionalizando e ela vem crescendo de uma forma geral. Como você mencionou, não é para todos, né? Tem algumas culturas que sim têm alguma dificuldade.
Vamos fazer a relação do que está favorável. É soja, milho, café, trigo, arroz. Isso, exatamente. Essas estão indo muito bem. Ficando no meio termo ali o algodão e o feijão. Exato. O algodão ele tem um problema grande na questão do consumo, por essa parada na economia e a diminuição da indústria têxtil, né? Isso traz, sem dúvida, impactos para a cultura do algodão. Acho que parte muito positiva para a agricultura do Brasil é que o agricultor de algodão, de uma forma geral, ele está vendendo com preços futuros, amarrando já os seus custos para as próximas 1 ou 2 safras. Está muito profissionalizado, ele está muito profissional, e então acho que isso tem ajudado de forma favorável a manter o algodão numa situação favorável. E o que fica em dúvida, por causa que é mercado interno, é etanol, né, cana-de-açúcar por causa de petróleo, tarará, e o HF, tomate, enfim, frutas e verduras e legumes. Aí é uma situação um pouco mais difícil, né? No etanol a gente tem a situação de que os carros não estão rodando nas cidades, e para isso, para gerar consumo, de fato, a gente precisa que a atividade econômica, que o país volte a girar. À medida em que o país volte a girar, o consumo de etanol volta, e aí o produtor, as usinas vão poder operar a pleno, tá cortando cana e fazendo a máquina girar. No caso do HF, tem uma situação de mudança de dieta também, porque as pessoas estavam muito, né, uma grande população saía de manhã, come na rua e volta à noite para casa. Essa população, muitos estão trabalhando em casa. Em casa acaba comendo mais arroz, mais massa e um pouco menos de salada. Somado a isso, a gente tem também o fato da cadeia de distribuição. Hoje quem está vendendo muito hortifruti granjeiro são os supermercados, e aquele que vendia para o restaurante, etc., na CEAGESP, na CEASA, pelo Brasil afora, esse mercado está difícil para essa parcela de agricultores. Aquele agricultor que estava colocado dentro dos supermercados, ele está vendendo muito bem, mas não são todos, né? Então isso bate, e até organizar essa cadeia de distribuição de novo, que estava muito bem organizada no setor de frutas e verduras, isso tem uma dificuldade. O que nós estamos fazendo, né, João, como empresa, dando a nossa contribuição, né? Então a gente tem algumas campanhas de venda onde a gente está esticando e dando uma condição de pagamento favorável para os agricultores aí de frutas, verduras, nas regiões chaves de produção do Brasil. Estamos tentando ajudá-los. Da mesma forma para a cana, aí, junto com os nossos parceiros, as cooperativas do estado de São Paulo, a gente tem conversado aí para estar fazendo alternativas aí para o setor de cana, para que consigam manter a sua atividade. Nós certamente vamos estar preparados para ajudar, dentro do que tiver ao nosso alcance, né, suportar os nossos clientes para passar, porque a gente sabe que é uma fase e daqui a um tempo a cana está de volta, o HF está de volta, e a gente quer estar junto com o agricultor, com o produtor. Então, o que tiver ao alcance de nós vamos estar incansavelmente fazendo para ajudar o produtor nesse momento de maior dificuldade para quem está com mais dificuldade. Muito boas informações, Cleiton Vargas. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Como eu disse, tenha sempre o Notícias Agrícolas à disposição para informar aos produtores e também para a gente fazer essa luta estratégica, né, que os brasileiros precisam de independência no seu insumo básico, que é o fertilizante. Então, muito obrigado pela sua participação. Cleiton, volte sempre. Muito obrigado, João, e a minha mensagem aí de muita saúde para todos e de muito reconhecimento para todos que estão mantendo a sua atividade, principalmente o nosso agricultor que está lá produzindo todo dia o alimento que está chegando à mesa de todos os brasileiros, e nós aí estamos dando a nossa contribuição para que fertilizante não falte e tenha à disposição de todos os agricultores do Brasil. Acho que o setor de fertilizantes, não só a Yara, tem cumprido esse papel de forma muito positiva, né? E nós, obviamente, como líder de mercado, estamos fortemente atuando para que isso aconteça e o agricultor consiga produzir os alimentos necessários para toda a população. Um grande abraço. Obrigado, Cleiton. Volte sempre.
Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, a nossa produção continua. Falamos então com o vice-presidente de Vendas e Marketing da Yara Brasil. Boas notícias, né? Faça suas contas, você tem a referência, né? Liga, consulta, perceba que está uma relação de troca favorável. O Cleiton disse que, em resumo, né? Ninguém sabe do dia de amanhã, então vamos nos calçar. E os que estão no negativo, né? O HF principalmente, cana, o Cleiton acaba de dar essa boa notícia aí, e vamos conversar, que sempre dá um jogo. Tudo favorável, tudo perfeito, tudo voltado para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados no meu Brasil, aqui pelo Notícias Agrícolas. Continue conosco, daqui a pouquinho, mais informações e vamos em frente. Você sabe que o novo agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade. Isso é compromisso com o meio ambiente. A partir de agora, aqui na TV UP, você vai acompanhar Agro em